Deus, gostaria de estar aqui compartilhando uma palavra do Senhor, uma palavra muito abençoada, uma palavra que veio do céu. Hoje eu gostaria de estar falando sobre religiosidade. Quando eu me refiro à religiosidade, eu não estou me referindo à fé, eu estou me referindo a sistema. Da mesma forma que há o sistema, por exemplo, o sistema medicinal corrupto, indústrias farmacêuticas, existe também o sistema corrupto no meio judiciário, no meio da política, no meio do futebol, no meio religioso também esse sistema ele existe. Mas hoje eu não queria falar de sistema corrupto não estou querendo falar disso, eu só falei aqui para você entender, para explicar, né? Que existe a fé, a religiosidade, a religião, a palavra religião, ela é uma palavra boa. A palavra religião, ela vem de religare. O que é isso? Religar o homem a Deus. Mas ao passar do tempo, essa palavra ela perdeu a sua essência. Por quê? Porque o homem passou a fazer da religião, que era uma coisa boa, uma coisa ruim. Por quê? Porque na verdade, o que eu vou explicar aqui dentro da palavra de Deus, o maior embate que Jesus ele teve dentro da Bíblia Sagrada não foi com prostituta, não foi com ladrão, como os publicanos, não. O maior embate que Jesus teve na Bíblia foi com pessoas religiosas, foi com os fariseus. Por quê? Porque na verdade os fariseus eles viviam uma falsa religiosidade, viviam de salvo-indulto. Por exemplo, tem pessoas, por exemplo, que elas às vezes elas até vão no culto segunda, vão no culto quarta, vão no culto domingo, fazem tudo que o pastor pede para ela fazer, chega cedo na igreja, sai tarde, é uma pessoa totalmente exemplar, mas muitas das vezes elas fazem isso achando que estão servindo a Deus, que estão fazendo aquilo que agrada a Deus, quando na verdade muitas das vezes elas estão trocando, muitas das vezes até mesmo a palavra de Deus pela palavra do pastor, pelo viés daquela denominação. Isso não agrada a Deus. Lá em Mateus capítulo de número 15, Jesus ele falou referente a isso. Os fariseus, eles viram os discípulos de Jesus comerem sem lavar as mãos. Aí eles chegaram para Jesus e eles disseram o seguinte: olha, os seus discípulos eles não lavam as mãos para comerem? Aí Jesus, eu gosto de Jesus porque Jesus sempre dava uma resposta fazendo uma pergunta: vem cá, por que vocês transgridem a palavra de Deus, que é mais importante, por causa das vossas tradições? Porque os judeus eles tinham essa tradição de sempre quando eles iam comer, eles lavavam as mãos. Então Jesus ele está falando: por que vocês dão mais valor à palavra do homem do que à palavra de Deus? Porque havia algo na época, a palavra de Deus diz assim, ó, isso é mandamento: honra teu pai e tua mãe. O filho tinha que honrar, era obrigação do filho honrar pai e mãe. Se ele não honrasse pai e mãe, ele era punido de quê? De morte. Mas os fariseus eles falavam o quê? Se você tem uma oferta, né? Se você tem uma oferta que poderia ajudar o seu pai e sua mãe, pega essa oferta e leva para o templo, né? Que aí tá tudo em paz, tá tudo legal. E Jesus falou: não, tá errado isso. Tá totalmente errado isso. Ou seja, primeiro você cumpre o mandamento de Deus e depois você faz aquilo que é secundário, né? É importante ofertar a Deus, mas em primeiro lugar é o mandamento de Deus. O mandamento mais importante entre os dois, porque ofertar a Deus na verdade não é mandamento, né? Isso aí a pessoa faz com o coração voluntário, ela faz se ela quiser, ela tem que fazer com alegria no coração, ela não pode fazer forçado, e nem é mandamento isso aí. Mas honrar pai e mãe é mandamento. Então Jesus, o maior embate de Jesus na Bíblia foram com os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo religioso que gostavam de viver de aparência, jejuavam, se mostravam tristes nos seus jejuns ali para mostrar para as pessoas que jejuavam, gostavam de orar nas praças, nos cantos das praças, né? Gostava de aparecer para os homens olharem e falarem: olha, como aquele fariseu, ele é espiritual, né? E Jesus certa vez contou uma parábola do fariseu e do publicano, que o fariseu era muito arrogante, prepotente quando orava. Jesus, na verdade ele falava: Deus, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo do endro, do cominho, eu não sou roubador como esse publicano. E o publicano também ali, fazendo a mesma oração. Era uma parábola que Jesus estava contando. Aí o fariseu, aparentemente era uma pessoa perfeita, era um homem perfeito, né? Esse homem era perfeito perante Deus. Mas o publicano, a oração do publicano era... Como que era a oração do publicano? Tem misericórdia de mim, Senhor.
tem misericórdia de mim, ser propício a mim. Ele não ousava nem olhar para o céu. A Bíblia diz que o que saiu justificado foi o publicano e não o fariseu, que se arrogava, né? Por isso que eu costumo dizer, a oração arrogante Deus não ouve. A Bíblia diz que o fariseu orava de si para si. Por quê? Porque o fariseu gosta de viver de aparência, ele gosta de receber recompensa dos homens, aplauso dos homens. E aqui em Mateus 23, versículo de número 24, olha o que a palavra de Deus diz, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, aliás, 24, guias cegos que coais o mosquito e engoles o camelo. Geralmente o fariseu ele é assim, ele engole um mosquito, mas ele quer coar um camelo, entendeu? O que isso significa, Vinícius? Ele deixa de dar valor, ele deixa de prestar atenção nas coisas mais importantes que a gente deve observar, como eu citei a passagem lá de Jesus, capítulo 15, ou seja, ele deixou de observar o fariseu, observar a palavra de Deus, para observar a tradição de homem. Então ele fez o quê? Ele coou um mosquito e engoliu um camelo. Qual que é mais importante? Obedecer a palavra de Deus?